Fala galera, vamos falar um pouquinho do time do Cruzeiro, um dos destaques da rodada, um dos destaques do Campeonato Brasileiro, talvez o melhor time do brasileiro até aqui, né? Pensando em conjunto, não faz a melhor campanha, mas é um time que vem sendo muito regular, já tem algum tempo, e a gente vai falar um pouquinho dessas nuances desse time, dos destaques, da importância, o porquê o Cruzeiro tá conseguindo jogar bem assim. Beleza? Mas antes, se você puder se inscrever no canal, deixar o like, cara, vai me ajudar demais. É muito importante pra mim. E, pô, eu tô fazendo vídeo todos os dias, ao meio-dia e também às 9 da noite, tá bom? Vamos lá. Falar um pouquinho do Cruzeiro. Cara, o Cruzeiro foi contra o Fortaleza de Cássio, William, Fabrício, Bruno, Villalba e Kaique, Romero, Lucas Silva, Marquinhos, Gabriel e Christian, Caio Jorge. E a gente tem que falar um pouquinho desse time do Cruzeiro. Primeiro, detalhe. Não vou falar que é sorte. Mas, primeiro detalhe, é muito importante o time não ter lesões. O Cruzeiro não perdeu jogadores importantes que fazem esse time funcionar. Exemplo, perdeu o Matheus Henrique. Mas desde que perdeu o Matheus Henrique, o Cruzeiro se encontrou com Christian, Romero e Lucas Silva. O Christian, eu vou falar sobre ele, mas ele entrou muito bem nesse time. Contra o Fortaleza não teve o Matheus Pereira, mas jogou o Gabigol. E jogou muito bem o Gabigol, vou falar disso também. Jogou o Marquinhos e não o Wanderson, né? E por que eu tô falando isso do fator um pouco de sorte de lesão? Primeiro, essa Sul-Americana, o Cruzeiro ter saído foi ótimo. O Cruzeiro teve 2 ou 3 semanas cheias em sequência que ajudam demais no desempenho do Brasileirão. É óbvio que tem também a preparação física que foi bem feita. Teve um mês do Mineiro até o Brasileirão, então conseguiu recuperar, ganhar fôlego e fazer o time voar fisicamente. E por que isso é importante? Porque quando você perde peças importantes e cruciais, você modificar essas peças, essa troca, geralmente pode ter problemas. O Cruzeiro perdeu o Matheus Henrique, que em um momento era o melhor jogador do Cruzeiro. E o Cruzeiro conseguiu ainda assim se reerguer e melhorar sobre isso. Mas, por exemplo, se o Cruzeiro perde o Kaique ou o Fabrício Bruno, Matheus, mas aí vai entrar o Jonathan Jesus. Sim, mas o Kaique não tem mais o Marlon, que era reserva. Vai entrar outro moleque, provavelmente algum da base. E tudo bem, mas o Kaique tá voando. Então, automaticamente o time já cai um pouco o nível. O time perde o Lucas Romero, que é um ótimo marcador. Vai entrar quem? Vai entrar o Eduardo, segundo volante, ou vai entrar o Christian vai descer. Sim, mas aí você entende que você está mexendo no funcionamento do time. Isso que eu tô falando. Óbvio, o Cruzeiro perdeu alguns jogadores, trocou em relação a cartão amarelo, tipo, o Matheus Pereira não tava nesse jogo, o Wanderson não joga, aí joga o Marquinhos. Essas peças têm o mesmo nível. O Eduardo, quando entrou no volante, também entrou bem. Mas tem algumas peças que, com o decorrer dos jogos, quando você perde por lesão alguns jogos consecutivos, e você precisa mudar taticamente, que é um pouco defender, abaixar a linha, dificulta, como é o caso do Romero. Porém, o Cruzeiro e o Cruzeirense não tem nada a ver com isso. Eu não tô falando que foi um fator sorte, eu tô falando que isso contribui demais para a melhora do Cruzeiro. E o Cruzeiro tá bem fisicamente, contribui demais para deixar esses jogadores saudáveis. E o Cruzeiro tem uma característica muito importante. O Cruzeiro marca muito forte. Marca muito forte. Se quiser baixar a linha, consegue. Mas contra o Fortaleza, por exemplo, o Cruzeiro botou o Fortaleza na parede e sufocou. Os 30 primeiros minutos até fazer o gol foi sufocante. O Fortaleza não conseguia jogar, não conseguia achar uma bola longa, não conseguia. E por que é importante o Cruzeiro pressionar? Porque tem 2 zagueiros que tem boa velocidade, tem o Romero que é um cão de guarda. Fora que quando joga o William ou Fagner, que tem um nível muito parecido, são bons laterais. O Kaique, que é um ótimo, que é um moleque da base, novo, tem fôlego, tá jogando muito. Enquanto o Fortaleza fez uma partidaça, tá atacando muito bem, tá defendendo muito bem. Mas é aquilo, quando o meio de campo funciona, dificilmente o time não funciona. Pra atacar e pra defender. Porque o meio de campo ele é muito esse motorzinho. Quando o bloco defensivo abaixa, o bloco defensivo do Cruzeiro é muito forte. É muito forte. Encaixotou o Atlético não conseguiu jogar. O Fortaleza não conseguiu levar perigo. O Cássio quase não fez defesa contra o Fortaleza. E isso é muito importante pro decorrer dos jogos, pro decorrer do Campeonato Brasileiro. E para esse time não tomar gols, o que é o mais importante. Fora que lá na frente a gente tem que falar. Porque assim, pra mim, Lucas Silva e Lucas Romero, eu já falei isso anteriormente, são a chave desse time do Cruzeiro. Os dois dão um equilíbrio muito legal. Eu vou falar do principal jogador que eu acho por que isso funciona. Mas os dois fazem o time jogar. E isso é interessantíssimo. O Lucas Silva tá jogando muito, fez um golaço contra o Fortaleza, que também foi passe do Gabigol, pra quem não viu. O Gabigol fez 2 passes, que eu vou entrar no Gabigol ainda, calma.
lá ele. Mas Romero e Lucas Silva fazem o time jogar, distribuem o jogo. O Lucas Silva dita o ritmo, desacelera, acelera, dá bola longa, dá bola curta, volta a bola para trás. Ele dita o ritmo do jogo. Isso é importantíssimo pro momento da partida e ele tem essa leitura. É para mim um dos melhores Lucas Silva que já jogou, talvez para mim melhor que o do 2013, que jogava muito bem, mas muito parecido em características, mas o agora mais experiente, mais cabeça aberta, ótimo jogador, leitura do jogo importantíssima do Lucas Silva. Então, eu acho que isso é muito legal de falar o momento que vive o Lucas Silva, talvez o melhor jogador do Cruzeiro, assim, um dos melhores jogadores do Cruzeiro e que pouco se fala, porque ele é muito importante para esse time. E, lógico, o equilíbrio do time, que eu já falei diversas vezes aqui. Christian. Cara, o Christian tá jogando uma barbaridade, galera. Tá jogando muito. Porque o Christian tem duas situações. Primeiro, ele é importantíssimo no pressiona. Ofensivamente, ele pressiona muito bem, ele marca muito bem. Segundo, ele é muito bom fisicamente. Então, ele encorpa o meio de campo, dá físico no meio de campo, batalha, é um guerreiro. Muito bom. E a principal característica, a leitura de posicionamento dele. Ele cai muito por dentro, dando opção pro Lucas Silva, pro Lucas Romero, pro William passar, o Fagner passar, ou até um atacante cair por ali, mas ele cai muito por dentro, ele abre muito o jogo também se precisar, ele dá essa profundidade, ele não tem tanta habilidade, mas ele compensa na leitura de jogo, no posicionamento, é um cara inteligentíssimo e que faz muito esse time jogar, chega direto à linha de fundo, faz cruzamentos, é um cara que completa o equilíbrio do Cruzeiro dos dois lados e o equilíbrio defensivo, porque ele também ajuda muito na marcação e compensa muito o Caio Jorge ou o Gabigol em momentos que eles não estão tanto marcando. Então, um cara que é fundamental para esse time. E o Gabriel? O Gabriel, falar principalmente no último jogo, cara, o Gabriel, ele entendeu o papel dele no Cruzeiro, né? Ele entendeu que ele é um excelente coadjuvante, um coadjuvante de luxo. Ele não é o cara, porque o time em si não precisa ter um cara. O coletivo do Cruzeiro é muito importante. E o passe do Gabriel para o primeiro gol do Caio Jorge é um absurdo. É um absurdo. Ele não recebe a bola no primeiro lance, vocês podem ver ele receber e sair na cara do gol. Ele não recebe a bola no primeiro lance, mas ele recebe no segundo e dá de primeira com... Ele faz o quê? Ele tira a força da bola pro Caio Jorge não ficar muito longa pro Caio Jorge, então ele tira a força da bola e só dá o tapa e encosta pro nosso querido Caio Jorge fazer 1-0. Então, um passe de quem sabe, um passe de jogador inteligente. E o Gabriel, ele circula e sai muito bem na área. Então, é um cara muito inteligente, tem uma leitura muito boa de jogo e é um cara fundamental para quando o Matheus Pereira não tiver. E é um cara que faz gol, que finaliza também. É mais um atacante que leva perigo. Então, ele entendeu muito bem esse papel. Dá sim para jogar Gabriel Barbosa e Caio Jorge. E o melhor, estão se entendendo cada vez mais. E o Caio Jorge, né? Não gosta de perder oportunidades, né? Aparece, ele tá cravando, aparece, ele tá fazendo, tá vivendo um momento iluminadíssimo, tá jogando muita bola e é um cara diferenciado pro Brasil. É um cara que tá fazendo muito gol, tem um físico muito importante, corre muito, bate bem com a perna direita ou com a perna esquerda, e o negócio dele é fazer gol. Não tem muito frufru, não tem muito driblezinho, corta e bate firme, e bate forte. Jogadoraço, Caio Jorge. E tudo isso eu acho que é importante porque o Léo Jardim, ele consegue, não só ele, saiu o Wanderson, entrou o Marquinhos, fez uma boa partida, o Eduardo joga de meia, joga de volante, tá jogando bem. O Bolassi entra pela esquerda, um cara muito forte fisicamente, entra pela direita, é uma opção boa de se ter no banco de reserva. Lautaro Dias, eu acho que ele precisa recuperar mais o Lautaro, que quando entrou na Sul-Americana foi muito mal, mas vai ganhar mais tempo nessa jogo da Sul-Americana também, eu imagino. O Kenji, o moleque, tem que saber aproveitar, é ótimo moleque, é muito bom no 1 contra 1 e tem um futuro muito promissor pela frente, fora o Riquelme. Mentira, Hickman, desculpa, Riquelme, é o Hickman. Também é bom jogador. Eu gostaria de ver mais, eu vi pouco do Rodriguinho, que era do América. Acho o Rodriguinho um jogador que fez uma ótima passagem para o América. Talvez não esteja vivendo um grande momento, mas acho que vale ficar de olho, porque eu acho que tem potencial e acho que tem como o Cruzeiro extrair ainda mais desse jogador. Então, o elenco do Cruzeiro é cada vez mais forte, cada vez melhor. Acho que é importante dar mais minutos pro Gamarra também, mas não no time titular, mas eu falo tipo na Sul-Americana, ou quando já estiver ganhando o jogo de 3-0. Acho que é importante para ter todo mundo jogando, para ter todo mundo envolvido nesse grupo e para não ter nenhum rachinha no elenco, porque a gente sabe que o Léo Jardim terminou isso, o Pedrinho também.
mas é muito importante. Então, o Cruzeiro hoje é um time coletivo, é um time que não depende de uma peça, mas que todas as peças entenderam o funcionamento das outras. Os jogadores eles têm ótimas leituras de jogo, eles têm um ótimo ritmo de jogo. Como assim? Eles dão a dinâmica para acelerar ou para segurar o jogo. E isso é muito importante, se deve muito ao técnico que, né, faz o time andar, faz o time dançar conforme a música. E o Léo Jardim consegue fazer isso. Mais um ótimo jogo do Cruzeiro, mais um começo de campeonato excelente do Cruzeiro, terceiro colocado, e olho no Cruzeiro, que é um time chatíssimo pra jogar contra, tá bom? É isso, se inscreve no canal, fala se vocês concordam aí, deixa aí nos comentários, tamo junto, é nóis.